Oi, turma, tudo bem? Quem tá falando é a professora Érica Rosa, de língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender o que é crase, tá? Como vocês estão vendo no slide, crase é uma palavra grega que significa mistura, fusão da preposição a com o segundo a. Por que ocorre a crase? Porque é justamente um fenômeno linguístico. Na língua portuguesa, precisou-se introduzir esse acento grave para indicar a crase. Então, a crase não é o nome desse acento. Este é um acento grave. E o fenômeno da preposição a com o segundo a, que é artigo, vai fazer esse fenômeno chamado crase. Então, vamos continuar. O que significa isso? Como saber se tem ou não crase? Eu tenho aqui algumas orações. Vamos entender a primeira oração. Obedecemos ao juiz. Repare que eu tenho o a, que refere-se ao verbo obedecer. Porque quando a gente faz a pergunta, obedecer a quem? A alguém, correto? Então, este a refere-se como regência do verbo obedecer. E este o refere-se a juiz. Então, olha, obedecemos ao juiz. Onde entra a crase nisso? Vamos entender embaixo. Obedecemos à lei. Repare que obedecer, quem obedece, obedece a alguém. Nós temos o primeiro a de obedecer. E lei é um substantivo feminino. Se é um substantivo feminino, ele possui o artigo a na frente. Então, dessa união que se faz entre a preposição de obedecer e o artigo feminino de lei, nós evidenciamos uma crase, que é o nosso fenômeno linguístico. Nós não precisamos falar obedecemos à lei. Nós não reverberamos mais. Então, para não acontecer essa reverberação, que seria falar as duas vezes o a, porque existe o a de obedecer a alguém e o a de lei. Então, obedecemos à lei. E vocês podem perceber quando a gente fala que realmente existe uma união, uma junção, uma mistura desses dois as. Então, turma, repare que o fenômeno da crase somente ocorre em palavras femininas, não em palavras masculinas, ok? Toda vez que você reparar que é uma palavra feminina e exigir preposição de um lado e o artigo do outro, vai caber o acento grave e, consequentemente, a crase. Eu digo que a gente deve olhar quando a gente atravessa a rua. A gente olha para os dois lados, correto? Olha um lado e olha o outro. Da mesma forma, vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que sempre olhar se vai precisar da preposição a de um lado e se do outro lado vai exigir o artigo a. Se os dois lados exigirem o a, os dois as, preposição e artigo, vai ocorrer crase. Mais um exemplo embaixo. Nós temos aqui a oração vim da Bahia e vou à Bahia. Por que ocorre crase? Porque, repare que vim da Bahia, este D aqui é, na verdade,
de preposição. Quem vem, vem de algum lugar, correto? E Bahia é uma palavra feminina, o estado da Bahia, né? Então, essa união da preposição de com a ficou da. Se é uma palavra feminina, vai caber crase, porque se eu vim da Bahia, eu vou a algum lugar. E Bahia, sendo feminina, vai caber a crase, ok? Então, toda vez que eu fizer a pergunta, venho da Bahia, vou a Bahia, vai caber crase. Então, vim da Bahia, vou à Bahia. Palavra feminina, vai caber crase, a regência do verbo, preposição, quem vai, vai a algum lugar, mais o feminino da palavra Bahia. Um outro exemplo. Vim de Portugal. Repare, de Portugal. Portugal não tem o artigo. Por quê? Porque Portugal não é uma palavra feminina. Então, se você falar vou a Portugal, não vai exigir o acento grave, consequentemente a crase. Porque, no caso aqui, só exige a regência do verbo. Quem vai, vai a algum lugar. Então, toda vez que eu falar vim de Pernambuco, vou a Pernambuco. Então, vocês reparem que não tem o artigo para fazer, porque a gente não fala vou da Pernambuco, vim da Pernambuco. Toda vez que não houver o de mais a, vocês repararem que só vai ter a preposição aqui, de, não vai caber crase, ok? Então, esse é mais um exemplo junto com este daqui, ó. Vim da Bahia, vou à Bahia. Opa. Vim de Portugal, vou a Portugal. Só que a crase, ela possui outras regrinhas. Nós vamos ver mais uma regrinha, tá bom? Eu tenho aqui o verbo referir e o pronome demonstrativo aquele. Refiro-me àquele jornalista. Quem se refere, refere a algo. Repare que existe a regência para se colocar o a e mais o aquele, que juntou aqui no pronome demonstrativo. Então, nos pronomes demonstrativos ocorre crase. Então, nós temos aquele, aquela, aquilo, tem crase, tá? Uma dica, na página 62 do livro, tem um quadro onde apresenta outros casos onde não ocorre crase. Então, você vai lá na página 62 do livro e vai ver um quadro. E ali vai dizer outros casos em que não ocorre crase. E eu quero que você olhe todos eles, ok? Esses aqui que eu acabei de colocar é a regra básica, é a regra geral para se identificar crase quando é um substantivo feminino ou masculino. E quando não for substantivo, for um pronome, for um advérbio, tem outras regras. E essa regra está bem simplificada, bem resumida na página 62 do livro, que eu quero que vocês vejam com muita atenção para poder fazer o exercício. Bom, vamos fixar um pouco o que eu expliquei hoje. No livro de vocês, na página 65, no exercício 15, tem esta oração. Vamos ler.
No espaço interativo de Ciências da Vida, o conteúdo científico sobre o corpo humano se combina à possibilidade de experimentar suas funções em jogos e atividades interativas especialmente projetados. Esta oração está incentivando a gente mexer nosso corpo por meio de jogos, né? E nada mais oportuno do que a gente falar um pouquinho também, eu abro uma ressalva aqui, sobre vocês se exercitarem em casa por nós estarmos passando por esse processo aí, tá? Então, vamos nos exercitar de todas as formas possíveis. Mas, falando aqui da nossa crase, eu quero que vocês expliquem, que vocês respondam aí por que ocorreu este fenômeno da crase aqui. Vou ler novamente. No espaço interativo de Ciências da Vida, o conteúdo científico sobre o corpo humano se combina à possibilidade de experimentar suas funções em jogos e atividades interativas especialmente projetados. E aí? Já deu tempo de vocês responderem. Então, vamos lá. Turma, então vamos justificar o uso da crase aqui. Ocorre crase porque a preposição, o conteúdo se combina a algo. E o artigo feminino da palavra possibilidade fez a mistura, a união dos dois As. Então, o conteúdo se combina a algo, mais a palavra feminina, possibilidade. Houve o fenômeno linguístico da crase, a união desses dois As. Palavra feminina de um lado, verbo com regência de preposição a do outro, união, fenômeno linguístico, crase. Espero que vocês tenham entendido. É claro que vocês vão precisar dar uma lida nessas páginas e vocês, por favor, façam os exercícios da página 63 até a página 65 essa semana, tá bom? Esta semana que vai entrar. E na próxima, eu vou enviar para vocês o gabarito das questões. Eu espero que vocês deem mais uma lida no conteúdo da apostila e não esqueçam, por favor, de vocês lerem a página 62, onde tem um quadro onde apresenta outros casos em que não ocorre crase. Ok? Mas a regra geral é essa. Tenham todos um bom final de semana e que continuemos nessa luta aí contra o coronavírus. Beijos!